O São João da Paraíba não é só bom não. Se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão. Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo. Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza. Todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra. E em João Pessoa, o que não falta é animação. A alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba. Ama! Chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar. São João da Paraíba. Pense numa festa arretada. Governo da Paraíba. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio! Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu quero contar com a audiência de todos vocês para que vocês possam nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook e também nos nossos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Espero que vocês possam compartilhar esse programa, é um assunto extremamente pertinente para que todos vocês possam ter uma qualidade de vida bem melhor. E hoje eu quero trazer um tema extremamente importante para o nosso dia a dia. É um tema que ainda precisa ser muito abordado, mas que vai trazer muita agilidade, muita praticidade e principalmente, como eu sempre falo, qualidade de vida. E vamos falar hoje sobre a efetividade da fisioterapia através da psicomotricidade. E vamos desvendar esse mundo da psicomotricidade, que é algo que é uma terapia hoje que está sendo muito explorada, principalmente por crianças autistas e também pelo público idoso, que a gente também vê muitos idosos precisando desse processo de psicomotricidade. E para que a gente possa entender mais sobre, eu trouxe para vocês uma profissional muito renomada, uma profissional que vem trazer um conhecimento muito bem elaborado para a gente, que é Fernanda Ferreira. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso podcast. Muito obrigada. Eu sou Fernanda Ferreira, fisioterapeuta, pós-graduanda em fisioterapia pediátrica e psicomotricidade. Trabalho aqui na cidade de Patos e estou atuando nessa parte de psicomotricidade, com atendimento do público infantil e na parte de gerontologia também. Como você falou, é muito importante hoje em dia as pessoas conhecerem mais sobre a psicomotricidade, porque a gente tem um entendimento hoje em dia de que é especificamente para o público infantil. Mas não, ela abrange outras partes também, como a gerontologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Que maravilha, né? Então vocês vão ficar super antenados no que a gente vai trazer aqui para vocês, para que todo mundo possa procurar esse processo de avaliação, né? Eu sempre falo que a avaliação ela é super importante para que a gente possa dar um direcionamento para a nossa qualidade de vida.
E eu quero começar, Fernanda, querendo entender um pouco sobre o que de fato é psicomotricidade. Para a gente entender melhor o que é a psicomotricidade, eu gosto de quebrar a palavra, porque ela abrange vários aspectos. A parte do psi entra na parte do eu do paciente, na parte emocional, na parte onde o paciente ele consegue se expressar como um todo. A psicomotricidade, ela olha para o paciente de forma global. Ela olha o paciente, pessoa, necessidades que têm que ser atendidas e o lado emocional também. A parte no nome psicomotricidade, nós temos o que vem da parte do cognitivo, onde a gente estimula reações cognitivas. Estimula a visão, a parte cognitiva. Já na parte do motric, a gente trabalha a parte do movimento. A gente se expressa bastante através dos movimentos, como eu disse. A parte psicológica demonstra muito como a pessoa está naquele momento. Então, através do movimento, ela consegue se expressar e a gente tem mais ou menos noção de como aquela pessoa está naquele momento. E a parte da idade é como eu disse, psicomotricidade. Ela entra na parte infantil, como também na parte da gerontologia. Ela é para todas as idades e para todos os públicos. Que maravilha, tá vendo? Então, para vocês entenderem o que essa psicomotricidade ela traz de benefício para a nossa vida, né? E, Fernanda, qual é a efetividade, né, que a gente pode encontrar da fisioterapia que está englobada com a psicomotricidade? A psicomotricidade, ela trabalha o todo, como eu disse, e a gente tem estímulos de várias formas. Nós trabalhamos o cognitivo, nós trabalhamos a parte motora, que é muito importante. Alguns adultos hoje em dia me relatam, Fernanda, eu queria muito ter sido estimulado quando eu era criança nessa parte motora. Eu tenho dificuldade com pinça fina, eu digo, realmente. Quando há essa estimulação logo na infância, nós na vida adulta desenvolvemos habilidades melhor. Também temos o estímulo na parte da gerontologia, onde acontece o processo inverso da infância, né? Na infância, nós aprendemos e na fase da geriatria, da gerontologia, nós reforçamos, nós aprendemos novamente. Então, há esse processo de reeducação na psicomotricidade. Nós trabalhamos a parte do movimento corporal, como caminhar, marcha, correr, pular. Precisamos dessas habilidades algumas vezes no dia. E na infância nós aprimoramos. E na fase da terceira idade, nós reeducamos, nós ensinamos novamente. Na vida adulta, como eu disse, na fase adulta, nós estimulamos também, nós aprimoramos essa pinça, essa motricidade. Como eu disse, muitas pessoas diziam, eu queria muito ter sido estimulada. Fui fazer o teste do Detran, por exemplo, onde enfileirava aqueles palitinhos, e eu tremia, e eu não sabia. E eu disse, realmente, se tivesse havido um estímulo quando era criança, eu teria sido mais tranquilo. Muita gente fica inseguro, né, em fazer coisas simples, coisas básicas, como, por exemplo, a gente tá ali na direção e muitas vezes a gente diz, a pessoa que tá do lado faz, olha, entre a direita e aponta com a mão esquerda, né? Porque esse sentido de lateralidade, por exemplo, não foi estimulado. Sim. Acontece muito isso, geralmente. Vira para a esquerda e a pessoa aponta com a mão direita, ou então troca de posição. Na psicomotricidade, a gente estimula muito isso, que é essa parte de lateralidade. Nós trabalhamos o corpo como um todo. Então, assim, essa parte de noção corporal entra muito na parte da psicomotricidade. Nós vemos o corpo como um todo o movimento ele é estimulado, essa parte cognitiva entra na parte da lateralidade. Então, assim, ela abrange vários aspectos que melhoram a vida adulta e de todas as outras fases. E é importante a gente entender que é preciso procurar essa intervenção, muitas vezes essa avaliação no primeiro momento, para que a gente possa entender se estamos precisando ou não. Por exemplo, por que hoje tem tido uma procura muito grande da psicomotricidade no processo de autismo? Quando pegamos uma criança que tem um diagnóstico de autismo, nós vemos que ali há um atraso psicomotor. Nós estimulamos toda essa parte. Muitas crianças com autismo, elas realmente, a depender do nível de suporte, vão precisar de uma psicomotricidade
mais intensa durante a semana e outras, às vezes, só de um acompanhamento uma vez por semana. A avaliação é muito importante para a gente ver como é que essa criança... como estão os marcos do desenvolvimento dessa criança. Ela precisa uma vez, ela precisa duas, o que é que a gente precisa estimular nessa criança? A avaliação, durante a avaliação nós fazemos toda essa parte, nós fazemos a avaliação psicomotora, a parte motora exclusivamente, para a gente tentar entender como é que essa criança está, para a gente entender os marcos que ela precisa desenvolver e os objetivos que a gente vai traçar ali mediante esse tempo de tratamento dessa criança. E você tem atendido muito esse público de crianças autistas, Fernanda? Sim, tenho sim. Tem alguns pacientes aqui na cidade de Patos, onde a gente faz esse trabalho de psicomotricidade, onde eu vejo muita evolução no tratamento. Meus pacientes, eles, alguns, dependendo do nível de suporte e das suas especificidades, eles apresentam através de comportamento, como eu disse, como eles estão. E a gente, através do brincar livre, eu consigo identificar como é que aquela criança está naquele momento. Se sentindo bem com o corpo dela, se sentindo bem mentalmente. A gente vai fazendo essa análise através do comportamento da criança, do movimento que ela expressa naquele momento. E como é feito esse processo de trabalhar com crianças autistas? O que é que você usa na realidade? A gente precisa estar numa sala... para a gente ter toda a atenção da criança para aquele momento, porque, como eu disse, a psicomotricidade, ela estuda o corpo em movimento. A gente se expressa muito ou se expressa pouco e a gente vai tendo noção de como a criança está. A gente precisa estar numa sala com alguns recursos que, dependendo da criança, chame a atenção dela para a gente poder levar a sessão toda com a criança, prestando atenção e a gente trabalhando aquilo que a gente montou durante a conduta. A gente chama de brincar livre. O brincar livre, ele tem algumas regras dentro da sala de atendimento, que é onde a gente estimula a percepção corporal da criança. Uma dessas regras é não machucar o corpo do outro ou o seu próprio corpo. A gente já leva para a criança ali uma noção corporal dela e do corpo do outro. A gente monta toda a conduta, onde tem ali um estímulo do que eu quero desenvolver na criança de uma forma lúdica. Ela está fazendo ali, trabalhando tudo que eu tracei na conduta, mas de forma livre, como se fosse brincando. Mas esse brincar, nós estamos estimulando várias outras coisas, vários outros sentidos, vários outros movimentos, aprimorando alguns, corrigindo outros. Uhum. E quando a criança, ela é nível de suporte 3, Fernanda, se torna mais difícil esse manejo? Se torna assim. Como eu disse, toda a avaliação ela é individualizada e eu vou tentar descobrir quais são as preferências daquele paciente. Como eu disse, ela trabalha o paciente como um todo. E essa parte da afetividade, essa parte psicomotora, assim, ela entra muito nesse lado de acolher o paciente, de ver suas demandas, de ver como ele se sente naquele local. Quando é o nível de suporte 3, conhecendo bem o paciente, eu adapto a sala para ele, diminuo luz, coloco alguma música que dê estímulo para ele, ou tiro. Tem toda essa adaptação assim da sala para poder atender as necessidades daquele paciente. E quando o paciente, ele geralmente tem algumas questões sensoriais, né? Por exemplo, como o toque, né? Como é que você faz? Alguns são hipossensíveis e outro hiper. A gente vai trabalhar. Se for um paciente hipossensível, nós vamos apresentar texturas para ele. Vamos fazer ele interagir com aquelas texturas. E a gente vai vendo as preferências. Não gosta de areia, mas o meu sonho é ver meu filho na praia, brincando na areia. A gente vai trabalhar para que haja aceitação dessa areia, desse toque da areia na criança. Vamos fazer brincadeiras com que ele aceite a areia naquele momento. O sonho de toda mãe, ela chega com eu queria ver meu filho fazendo isso, queria ver meu filho brincando, interagindo com outras crianças. E essa parte de atender às necessidades do paciente, nós atendemos também a demanda dos pais. Atendemos as demandas dos pais, da criança, e vamos tentando montar ali uma conduta para que tudo se entrelace e que os marcos e o plano que a gente fez seja totalmente desenvolvido, para que saia com eficácia a sessão.
Mas aí precisa muito também da ajuda da família, né? Isso mesmo, é crucial a ajuda da família. Às vezes a criança, ela já chega na sala, já chega bem retraída. E eu converso com a criança. Digo, e aí, como é que tá? Quando ela é nível de suporte 1, que tem essa troca de informações, ela diz, eu estava em casa, não brinquei muito, depois aqui a gente vai brincar muito. Oriento para os pais, ela disse que em casa quer brincar mais, ela disse que em casa ela quer brincar com você, quer fazer isso, assim, vamos atender as demandas em casa para melhorar também na terapia. Todo mundo trabalha em conjunto. Tem as orientações no final das sessões com os pais, onde eu passo tudo que a gente trabalhou na sessão e, se for preciso, estimular em casa mais ainda. Você percebe que hoje está muito mais difícil, às vezes, trabalhar com a família do que com a criança em si? Sim. No começo, uma das coisas que me assustou, assim, de início, foi o contato com os pais. Eu achava super fácil lidar com a criança, mas às vezes o contato com os pais, eles vinham cheio de demandas e eu dizia, vamos com calma, é assim, vamos fazer a avaliação. E depois disso a gente conversa o que é que a gente vai conseguindo durante esse tempo. Nós vamos conversando, vamos atendendo as demandas da criança, para depois se atender o paciente aqui é a criança. Vamos olhar para ele como um todo. E depois disso eu aprendi que o primeiro contato com os pais é bem complicado, mas depois ele já chega em mim, Fernanda, deu super certo, olha, ele já tá correndo, já tá fazendo isso, já tá brincando mais em casa. Depois de algumas orientações, eles vão aceitando mais, assim. E muitas vezes você percebe, nós como terapeutas, né, que muitas vezes a gente tem que estar ali, muitas vezes ensinando os pais a serem pais, ensinando o básico. Sim, acontece muito isso. Hoje em dia, nós temos uma sociedade que é muito fora de casa. Pais que trabalham o dia todo. E mãe, né, também. Isso. Crianças em escola em tempo integral. Isso. Quando chega em casa, o contato com os pais é pouco. E às vezes o cansaço toma de conta, a gente entende, ser humano. Às vezes é um pouco complicado dar conta de tudo. Mas aí eu sempre converso, é interessante. Vai vestir a criança para ir para a escola, já trabalha essa parte. Pezinho direito, pezinho esquerdo, brinca com a criança enquanto tem aquele tempo ali. Vai estimulando o que a gente trabalhou aqui, vai seguindo as orientações para quando chegar na terapia, a eficácia ser melhor. O estímulo em casa ajuda na terapia, que ajuda em outras terapias com outros profissionais, todo mundo trabalhando junto, é maravilhoso. E eu costumo dizer sempre que a terapia do dia a dia é a melhor terapia que existe. Né? Porque não adianta a gente estar ali só desenvolvendo habilidades na criança, na clínica, dentro de 4 paredes, mas fora, que é o contexto social da criança, muitas vezes ela não consegue se inserir no básico, né? E aí eu percebo uma dificuldade muito gritante, que é a criança, por exemplo, que não sabe amarrar o seu próprio cadarço do sapato. E os pais naturalizam isso e a criança chega com 10 anos de idade e os pais amarrando esse cadarço. Como é que a psicomotricidade enxerga isso? A psicomotricidade traz muita autonomia para a criança. Como a gente trabalha essa parte de pinça fina, quando a gente está nos atendimentos, existem vários recursos que a gente usa para estimular a necessidade daquele paciente. Então, assim, tem dificuldade em pinça fina, a gente vai fazer atividades voltadas para isso, que vai gerar mais autonomia para a criança, levando, assim, mais qualidade de vida, tanto para ela quanto para os pais. Às vezes uma atividade simples do dia, essa criança precisa de ajuda de terceiros, talvez ela fazendo, ela vai ter mais autonomia e vai gerar mais qualidade de vida para ela e para os pais também. Exatamente, gerando muita independência, né? Isso mesmo. Que é o que eu sempre também bato sempre nessa tecla de independência. E muitas crianças às vezes dizem, mas tia Daisy, eu sou criança. Eu digo, sim, mas você é uma criança corajosa, você é uma criança que está em desenvolvimento, então vamos aprender. E é como se esse aprender, ele fosse meio que distanciado hoje. Você também percebe isso? Principalmente quando se tem alguém que se terceirize esse serviço, a criança ela deixa de fazer. Sim, sim. Hoje em dia, eu vejo muito o uso excessivo de telas em criança. Coisa que, nas minhas sessões, quando a criança chega com o celular ou o tablet, eu digo, vamos guardar. Agora é hora da gente brincar. Eu digo brincar porque é um brincar livre, onde ela pode se expressar e a gente vai trabalhar tudo aquilo que foi planejado. Eu vejo, hoje em dia, criança que só come
assistindo, é o pai dando ali comida. Tira esse estímulo, bota o prato na frente da criança, deixa ela se sujar, deixa ela fazer a bagunça que for, estimula, ensina, deixa a criança ali no momento dela e assim ela vai ter mais autonomia, não tem problema sujar, é assim, pronto. E assim a gente vai dando mais autonomia para as nossas crianças, coisa que foi perdida um pouquinho durante esse tempo aí, onde a criança se deixa, né, pela influência de terceiros fazerem tudo por ela, onde pais dizem, não, vai sujar, não, ele não sabe. Deixa a criança aprender, deixa a criança ser criança. E essa frase aí que você falou muito, que eu escuto muito as crianças dizerem assim, mas minha mãe e meu pai dizem que eu não sei, né, fazer coisas simples, como, por exemplo, vestir a roupa, né? Então, tem sempre alguém ali escolhendo a roupa, escolhendo o sapato, calçando, vestindo, e isso não é bom. Não é bom. Tira ali coisas do dia a dia da criança que ela sempre vai esperar que alguém faça, sendo que é uma atividade simples. Ela pode escolher a roupa dela, pode trabalhar essa parte da autonomia, de vestir-se sozinho, de tomar um banho. Mas ele não sabe, mas deixa a criança. Hoje em dia, a gente diz muito isso, né? Ninguém nasceu sabendo de tudo. Isso. Deixa a criança ser criança, deixa ela tomar um banho pela metade, deixa ela vestir uma roupa que não esteja nos padrões. Ser criança é isso, é se sujar, é cair, é se ralar, é ser isso aí. A gente cobra muito, às vezes, também da criança para que ela tenha comportamentos de adulto, sendo que ela é só uma criança. Não pode se sujar, não pode isso. Deixa a criança brincar, deixa ela se sujar. Na minha sala mesmo, às vezes eu digo, traz ele com a roupinha mais simples de casa, porque a gente hoje vai usar tinta. Eu digo, ele vai voltar, mãe, para casa todo sujo. A gente vai fazer aqui uma estimulação sensorial, a gente vai brincar com cores, estimular o cognitivo aqui. Então, assim, ele vai voltar para casa todo sujo de tinta. Traz ele com uma roupinha mais simples. Aí ela, tudo bem. Quando vê a criança, meu Deus, não acredito que ele tá assim. A criança toda suja, pintada. Eu disse, pois estávamos brincando. E é importante falar sobre esse brincar, porque às vezes muitos pais, eles acham que a terapia é só brincar. Eles não entendem que o brincar lúdico é também ciência e também traz esse desenvolvimento, né, Fernanda? Isso mesmo. Eu falo brincar para os pais, mas eu explico antes todo o contexto do que essa brincadeira vai trazer de benefícios para a criança. Não é um brincar num parquinho solto, não é um brincar numa quadra solto, sozinho, correndo. É um brincar livre que ele é supervisionado para que a criança atinja todos aqueles objetivos da sessão. Eu quero trabalhar a marcha dessa criança. Então, assim, vamos fazer toda uma conduta lúdica, onde o brincar entra livre, né? Onde ela pode se expressar e eu vou estar trabalhando aquilo com ela. Vou estar corrigindo o movimento, vou estar estimulando a parte cognitiva com recursos. Tem toda uma parte científica aí por trás desse brincar livre. Que é muito importante, né? Isso muito mesmo. Importante mesmo. Por isso que é importante orientar os pais para sentar e brincar com as crianças, né? Brincar de carrinho, de bola, de boneca, de Uno, de jogos que possam desenvolver e estimular a cognição dessa criança. Isso mesmo. As nossas crianças hoje em dia, elas têm um potencial de inteligência enorme que não é explorado, né? Sim. Hoje em dia é até difícil a gente ver crianças brincando na rua como antigamente. Todas estão em casa, na frente de um computador, a maioria, ou na frente de um tablet, de um celular. E aí vai perdendo toda a essência da infância, passou a infância toda sentada. Quando vai brincar, quando vai correr, interagir com outras crianças. Não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Porque passou a maioria do tempo guardadinha em casa, sem estímulo algum. Exatamente. A gente está no São João e eu também percebi que muitas crianças, elas optam por não dançar uma quadrilha, por exemplo. E muitas, eu já ouvi o relato de que não fazem isso porque não tem equilíbrio. Qual é a importância, Fernanda, do equilíbrio nesse processo de dançar, de andar de bicicleta? Até pra gente ficar sentado hoje em dia, a gente precisa de equilíbrio, né? Então, assim, a psicomotricidade, ela aprimora esses sentidos, ela aprimora essas questões. A parte da lateralidade entra também na parte da dança, né? Como eu disse, muitas crianças hoje em dia, elas não sabem diferenciar as direções. A parte do equilíbrio, como eu disse, muitas crianças hoje em dia perderam o hábito de correr. Sim. E o correr, ele é uma atividade de impacto muito grande, onde você tem que ter concentração também. Aí imagina, a criança não
brinca de correr, a criança é só sentada. Como é que ela vai desenvolver outras habilidades se uma das básicas não foi desenvolvida, né? Aí complica um pouco mais essas outras esferas que esse movimento leva. E essas alterações motoras, como é que elas acontecem? Bom, como eu disse, o paciente ele tem suas especificidades. Através de avaliação, nós vamos ver a necessidade daquele paciente. Não é porque um paciente chegou com um diagnóstico fechado, um exemplo de autismo, que ele vai ter apresentar a mesma alteração que outro chegou. Não, cada paciente apresenta de forma individualizada e a gente vai trabalhar para que aquilo ali não se torne um problema na vida adulta, para aquilo ali trazer qualidade de vida para ele. Nós corrigimos através do movimento, fazemos a avaliação e desenvolvemos os marcos em cima disso. Fernanda, como é que vocês percebem a organização espacial e temporal daquela criança? Através do movimento que a criança apresenta até dentro da sala de terapia, nós vemos algumas alterações. Existem crianças que são mais tímidas, a gente já vai vendo aí, através da análise mesmo, que aquela criança precisa desenvolver, precisa se soltar, né? Às vezes ela não tem essa liberdade de gritar, de pular, de dançar, de correr. Então, assim, eu estimulo isso, eu percebo a criança através do comportamento que ela está apresentando ali naquele dia. Digo, ó, aqui é hora de se expressar. Eu quero ver você pulando, quero ver você correndo, e a gente vai trabalhar isso na criança. Você tem percebido que a postura das crianças, elas têm também tido algo, assim, bem negativo, bem, assim, potencial mesmo para essa reabilitação, né, que muitas vezes a psicomotricidade traz, porque antigamente a gente via muito esse idoso, né, essa questão postural, mas hoje a gente tem visto logo na infância, né? Isso mesmo, eu vi um estudo recente sobre o alto índice de escoliose em crianças. E isso veio também gerado pela pandemia. Muitas escolas adotaram o método de ensino pela distância em aulas online, né? Onde a criança sentava, às vezes, no celular, computador, e não tinha aquela organização de corrigir sua postura. Sentava de todo jeito, assistia a aula deitado. E isso, por um período longo, gera malefícios. Então, assim, eu vejo muita criança hoje em dia, realmente, que apresenta um padrão postural de desorganização. E, assim, é preocupante. Esse índice antigamente era mais no público idoso. E hoje em dia a gente vê muito nas crianças. A psicomotricidade, ela faz essa parte realmente de reabilitação. Entra nessa parte aí. E hoje em dia, realmente, é um número preocupante em crianças com problema de coluna hoje em dia. É porque as crianças, elas estão adquirindo o aparelho celular com menos idade, né? Então, bem novinho já, quase todos já têm celular. E, assim, até a postura mesmo de assistir a TV, que geralmente a TV, ela tá mais acima da nossa visão, né? Isso tem também se distanciado. Isso mesmo. Deitado com o celular por muito tempo, sentado. A criança, ela não quer saber o que é certo, o que é errado. Ela quer saber o que é confortável para ela naquele momento. Então, ela vai deitar, vai cruzar a perna, vai ficar sentado torto. Então, assim, isso vai gerar malefícios para ela futuramente. E principalmente a questão de você estar com a cabeça baixa, né? A cabeça baixa, ela traz uma dor considerável, né? Uma cervicalgia aí já aparece devido a esse movimento. Como também outras patologias, né? Hoje em dia a gente, por usar muito o celular, a gente já apresenta algumas deformidades ósseas na mão. Sim. Imagina aí essa criança que adquiriu o celular muito cedo, um tablet extremamente pesado, às vezes, para aquela criança, sentada no computador de forma totalmente inadequada, onde ela só vai procurar o conforto, ela não vai ver o que é o certo para ela. Isso aí traz muito malefício a longo prazo. Esses processos, eles estão dentro do esquema corporal, né? E aí vocês também, nesse processo de intervenção dentro da psicomotricidade, também trabalham muito de forma pontual esse esquema corporal. Isso mesmo, nós trabalhamos muito, nós mostramos para a criança o corpo como um todo, de forma global. Trabalhamos todos os membros da criança, membros inferiores, membros superiores, e vamos sempre mostrando, ó, a gente vai trabalhar isso aqui hoje, vamos trabalhar parte superior,
mãos, braços, ombros, tudo. E aí a gente vai apresentando para a criança no brincar e estimulando os movimentos que às vezes elas nem sabem que estão fazendo, mas que são benéficos para ela ali naquele momento do brincar. Vamos brincar hoje pulando. Nós estamos ali trabalhando membros inferiores, adquirindo força para aquele membro, aprimorando a questão do movimento em si e levando qualidade de vida para ela. Ali já é um estímulo de atividade física. E a gente muitas vezes não percebe que, por exemplo, coisas básicas que antigamente eram muito simples. Eu falo antigamente, gente, mas não são muitos anos atrás. Que, por exemplo, pintar. O pintar, o desenhar, o cortar um papel. Hoje, incrivelmente, nós encontramos crianças que não sabem fazer isso. Isso mesmo, isso entra na parte da motricidade fina. O que é motricidade fina? É você ter habilidades manuais de fazer atividades que exigem um pouquinho mais de esforço mental e físico, né? Você tá ali concentrado naquela atividade onde você precisa ter uma precisão maior. Hoje em dia é muito comum, vejo muito no consultório, crianças que chegam que não têm habilidades de cortar. E a gente, através da psicomotricidade, estimula essa parte cognitiva, estimula um movimento fino, como eu disse. Muitas pessoas chegam em mim e dizem, eu queria tanto ter sido estimulado quando criança. Às vezes, para colocar a linha na agulha, você precisa ali de todo um estímulo mental e corporal também. Você precisa estar ali concentrado, realizando um movimento com destreza. Aí essa parte da pista fina entra muito aí. E na criança a gente estimula muito pintando, cortando, até mesmo com encaixes em algumas brincadeiras, que simula como se fosse mais ou menos essa costura. É muito interessante. As crianças, hoje em dia, elas perderam muitas habilidades. Eu vejo nítido isso hoje no consultório. Mas, assim, a gente consegue recuperar. É realmente uma reabilitação. Sim. É fazer essa criança ser criança novamente. Sim. Estimular coisas que, quando ela chegar na vida adulta, vão ser mais fáceis para ela. E trazer como fundamental as coisas mais simples, é o que eu sempre falo. Muitas vezes os pais, a família, quer sempre aquele brinquedo mais caro, quer sempre aquele programa mais elaborado, e muitas vezes ninguém consegue, por exemplo, ir numa pracinha com essas crianças. E olha o tanto de coisa que tem na pracinha para a criança fazer. Isso mesmo, vários recursos ali que podem desenvolver habilidades maravilhosas na criança. Eu tenho um paciente que eu levei um recurso para ele essa semana, muito diferente, um dos melhores que eu tinha encontrado. E quando eu cheguei para o atendimento, ele estava brincando em casa, ele quis brincar com a carcaça do caminhão. Um caminhãozinho velho quebrado. Então, assim, um recurso que eu levei, que eu disse, esse aqui é o melhor, vou trabalhar isso e aquilo com ele. Não. Quando eu cheguei, que eu vi que a preferência dele era realmente aquele brinquedo que ele tava, eu consegui estimular do mesmo jeito, só que com uma coisa super simples. Um objeto super simples que ele já tinha, não foi o melhor, eu tinha levado um muito bom, não foi o melhor, mas atendeu todas as necessidades dele. Eu tive que mudar toda a conduta para atender aquela necessidade do paciente, mediante aquele recurso que ele tinha escolhido. Às vezes não é o melhor recurso. Às vezes é a técnica que você aplica para que a criança desenvolva aquilo ali que você preparou para a sessão. E em casa, Fernanda, quais são as maneiras mais simples da família interagir de fato com a criança e de alguma forma estimular essa criança de forma cognitiva, de forma motora? Quais são as melhores opções? Eu gosto muito de dar orientações para os pais, principalmente pela parte da manhã. Vai preparar, geralmente, né? Sim. Os pais estão sempre em casa pela parte da manhã. Então, tem essa interação aí, pai, mãe. Deixa a criança tomar banho sozinha. Fica observando, brinca com ela. Fala pra ela a gente já trabalha essa parte de noção corporal. Lava braço, fica olhando o banho, deixa ela tomar banho sozinha à vontade. Na parte do vestir, deixa ela lá se vestir sozinha. Mesmo que ela não faça do jeito certo, né? Mas deixa ela tentar, deixa ela fazer, isso vai gerar autonomia para ela. Na parte de calçar o sapato, deixa ela calçar, deixa ela tentar. Eu gosto também de dizer na hora das refeições, deixa a criança comer sozinha. Interage ali com ela, mostra ela como é para fazer, mas deixa ela fazer sozinha. Né? É muito interessante essa parte também. Gosto muito de orientar para os pais jogos que eles possam brincar todos juntos. Um exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que tem uma aceitação
muito boa em casa é o quebra-cabeça. Muito boa, estimula ali. Eles estão brincando, eles estão ali trabalhando a parte cognitiva, a parte motora, pinça fina. Então, assim, o quebra-cabeça é um recurso super simples, mas que trabalha diversos aspectos, em casa principalmente. A interação de todo mundo ali naquela atividade é muito interessante. Com certeza. E quando a criança, ela realmente tem uma resistência a todas essas questões, a todos esses brinquedos, esse brincar mais lúdico, como é que os pais devem manusear? A gente tem que ver a preferência da criança e deixar ela à vontade. E você se encaixar no que aquela criança aceitar que você entre. Eu tenho um paciente que ele gosta muito de brincar sozinho, brincar de carrinho sozinho. Digo, faz a mesma coisa, faz como se fosse a brincadeira do espelho, brinca sozinho de carrinho na frente dele, vai que depois ele vai se chegando. E isso realmente aconteceu de fato. Faz a brincadeira do espelho. O que ele tá fazendo que não tiver muita aceitação, faz do lado, faz perto, e a criança vai, vou brincar contigo também, vai se chegando. Deixa a criança à vontade para, se ela não der essa abertura, você ir procurando se encaixar no que ela deixa você entrar. É importante que os pais, eles parem para brincar com a criança, mas que também observem como essa criança brinca, né? Como essa criança funciona na realidade. Fernanda, quais são os pontos que os pais, eles precisam começar a enxergar e entenderem? Olha, isso está disfuncional, isso não está realmente dentro dos padrões que a gente espera. Como é que os pais, eles podem acender dentro deles esse sinal de alerta de que alguma coisa não está dentro desses parâmetros mais típicos que a gente percebe? A psicomotricidade, ela tem muito essa relação com o eu emocional. Então, assim, às vezes a gente vê uma criança mais retraída, que ela não gosta de brincar com outras crianças, não gosta de dividir seus brinquedos, não gosta de interagir com outras pessoas. Então, assim, a gente já vai notando alguns comportamentos por aí. Um brincar disfuncional é aquela criança que senta num canto e brinca especificamente com aquilo. Não interage com outras crianças, não tem hábitos um exemplo, de correr, de saltar, é só aquela brincadeira ali sentada. Então, assim, a gente já olha, já tem um olhar mais clínico assim, não, isso aqui não tá sendo funcional para a criança. Esse brincar dela extremamente aqui sentado, focado nesse recurso aqui, não tá sendo produtivo para ela. A longo prazo, aquilo ali, ela vai não vai desenvolver habilidades pro dia a dia e ficar ali apenas reclusa. A psicomotricidade trabalha o todo. Então, assim, essa interação com criança-terapeuta é muito interessante porque a gente vai vendo a criança se soltando, a gente vai descobrindo preferências, vai vendo o que ela gosta de fazer e eu gosto muito de passar para os pais. Hoje eu trouxe um recurso, apresentei para ela, que ela relatou antigamente que não gostava ou não gostava de brincar, e hoje em dia aceitou super bem. Implemento para eles fazerem em casa também. Apresentar coisas novas, estimular. Vai, brinca em outro lugar, não brinca só no quarto, brinca lá fora, brinca na rua. Muitas crianças, por exemplo, quando eu falo no brincar funcional, muitas crianças, por exemplo, pegam o carrinho, em vez de estarem passando o carrinho no chão, viram o carrinho e ficam rodando, girando a rodinha, né? Ou então organizando muito os objetos, não querem desorganizar aquele ambiente ali e nem querem dividir os seus brinquedos com os outros coleguinhas. Esse brincar assim, a gente já nota, olhando assim, a gente já nota alguns sinais que podem levar os pais a prestarem mais atenção na sua criança e ver que esse brincar não está sendo desenvolvido. Então, assim, são sinais que podem levar a alguma patologia. Um exemplo, a gente sabe que a preferência de crianças autistas é por organizar objetos. Então, assim, quando a gente vê esse padrão acontecendo todos os dias com a criança, isso já gera um sinal para os pais. Sim. Minha criança não está brincando, ela está organizando objetos, não está brincando com o carrinho como deveria, como você deu o exemplo, né? Está fazendo o girar aí da rodinha do carrinho. Aí você já começa a notar sinais.
isso aqui não tá dentro do padrão, isso aqui já tá atípico. Então, assim, os pais têm que observar a criança brincando e ver as preferências dela também. Pelas preferências a gente já anota, né, alguns sinais de que a criança pode apresentar aí alguma patologia, algum transtorno. Isso aí fica de sinais de alerta para os pais. Que são os hiperfocos, né, Fernanda? Isso mesmo. A criança, ela pode ter hiperfoco em quê? A criança, que é mais comum? Ela tem hiperfoco em objetos redondos que deem para girar. Tem hiperfoco também em dinossauros. Eu tenho um paciente que ele tem uma coleção de dinossauros e ele chega e diz: tia, esse aqui eu comprei no supermercado, estava errado. Não tinha essa parte aqui que geralmente tem em todos os outros. Então, assim, você vai vendo hiperfoco na criança. Ela é muito centrada em uma única coisa, ou assim, mais duas. Um exemplo: dinossauro, avião, automóveis, elas gostam muito dessa parte, porque assim, leva elas a conhecerem mais sobre aquilo e o interesse delas é só voltado para aquilo. Se tornam quase especialistas, né, nisso. Isso mesmo. Aí já fica um sinal de alerta, né, assim, pra gente procurar especialistas para aquela criança, para que descarte alguma coisa, ou que se houver o diagnóstico a gente começa a tratar cedo, porque a melhor coisa que tem é quando a criança inicia o tratamento precoce. Inicia o tratamento cedo. Então, assim, os resultados são melhores e a criança consegue se desenvolver melhor. E eu sempre falo que os pais, eles são os nossos coautores, né, no processo de tratamento, porque quando existe, por exemplo, um hiperfoco assim, e principalmente nesse brincar disfuncional, eu sempre falo assim, desfaz esse ambiente, né, tenta oferecer outros estímulos, tenta trazer outros brinquedos, tenta bagunçar mesmo aquele ambiente que a criança está organizando o tempo todo. Isso mesmo. Eu falei até aqui que eu tinha uma paciente que eu pensei que eu sabia da preferência dela, mas apresentei outro. E assim, apresentei não só uma vez, apresentei várias vezes, até que tivesse a aceitação. Até que ela gostou, e depois eu vou sempre mudando os recursos, para que não haja só esse hiperfoco e a gente consiga estimular outros desenvolvimentos. Exatamente, tem que ser desse jeito. Por isso que é tão importante a participação dos pais no desenvolvimento, né, dessa criança. E também trazendo nas questões, como você também é uma estudiosa da terceira idade, né, da parte de geriatria, é importante a gente também perceber os sinais de quando o idoso, ele está muitas vezes entrando em colapso com ele mesmo, né? Por exemplo, um início de demência. Como é que a pessoa deve avaliar isso? Eles vão geralmente perdendo pinça fina, né? A gente nota sinais físicos, né? Do andar mais devagar, do comer mais devagar, o ato de levar o talher à boca, né? A gente vai notando que ele vai perdendo essa destreza nos movimentos, e o cognitivo também é muito abalado. Então, assim, essa parte da gerontologia na psicomotricidade me chama muita atenção e é uma área pouco conhecida hoje em dia. Sim. Eu costumo muito dizer que, assim, a psicomotricidade, ela é para todo mundo. É criança, adulto e principalmente o público idoso. Eles têm uma parcela muito alta nos consultórios e, assim, são ótimos de se trabalhar porque eles têm um interesse. Eles têm um interesse, assim, e os cuidadores ou os filhos que estão aplicam realmente tudo aquilo em casa, porque eles não querem que aquele idoso perca a sua autonomia, né? Exatamente. Então, assim, é uma área muito boa de se trabalhar e de se explorar hoje em dia. E quando o idoso ele sofre um AVC, como é que a psicomotricidade trabalha isso? Nós trabalhamos com a parte de marcha, né, que é o caminhar, o andar. Nós trabalhamos a parte de equilíbrio, para geralmente trazer mais autonomia para aquele paciente, para que ele possa voltar a ser inserido na sociedade e realizar suas atividades como antes, né? Hoje em dia a gente sabe que o público idoso, ele às vezes não aceitam ajudas de terceiro. Então, assim, trazer essa autonomia para eles é fundamental, porque, assim, eles vão ver que podem se inserir de novo na sociedade, fazendo suas atividades como antes, e que não vão precisar de outras pessoas para realizar coisas simples. Né? Isso é muito bom para eles. E eu sempre falo que as terapias hoje, elas estão muito em ascendência porque elas estão trazendo a possibilidade de uma vida com qualidade.
né? E eu sempre falo, realmente, o tratamento precoce, ele é importante. Então, eu sempre também friso muito a questão de que o diagnóstico, ele não é importante a tal ponto de você se prender àquilo e entender que não, eu não vou ter esse desenvolvimento porque meu filho é autista, ou então porque ele tem TDAH, tem uma deficiência intelectual. E aí, quando a pessoa parte também para a terceira idade, muitas vezes as pessoas elas têm aquele sentido de que, eu já cumpri minha missão, eu já fiz o que eu precisaria fazer, então agora eu vou ficar aqui só vegetando. E aí esse não é o sentido, né, Fernanda? Isso, não é o sentido. A gente quer que os nossos idosos sejam mais ativos. Hoje em dia, eles fazem parte de várias atividades. Eles praticam mais atividades físicas hoje em dia, às vezes até mais do que o público jovem. A gente vê muito nas praças, né, idosos fazendo aulas pela manhã. Sim. Isso é muito bom. Qualidade de vida está diretamente ligada à prática de atividade física. Na psicomotricidade a gente trabalha muito isso, essa parte de condicionamento físico, essa parte de concentração, assim, corporal e mental também. Então, assim, só leva benefícios para esse público, a psicomotricidade. Nós trabalhamos como um todo, a gente não vai ver só ali especificamente aquela queixa principal que ele chegou. Vamos ver a queixa principal e tentar levar mais autonomia possível para aquele paciente. Sim, exatamente. E é tão importante a gente estar trabalhando esses aspectos de funcionalidade para que eles entendam que é tão importante eles serem ativos. Isso mesmo. Né? Que essa atividade diária, ela traz um sentido também para a vida. Até porque a gente também tem que estimular os idosos, por exemplo, a cuidarem dos netos, a ficarem, interagirem, brincarem, né? Trocar essa afetividade. Isso mesmo. Quando a gente estimula o idoso nessa parte, assim, a interação em casa é maior. Ele consegue desenvolver, né, novamente, ele consegue reaprender coisas que foram devido a alguma patologia, né? Pode ter sido desestruturada, mas assim, o brincar com as crianças estimula muito o idoso. Então, assim, vamos fazer essa atividade aqui para quando você chegar em casa, brincar com sua neta, para você ficar com sua filha, vai lá fora, ficar conversando. Alguns idosos, eles chegam num nível que eles não querem mais nem sair de casa, não querem mais nem socializar. E assim, na sessão, eu converso muito com o paciente, então assim, eu vou tentando entender ele como um todo, para que em casa ele consiga desenvolver também o que a gente trabalhou na terapia. Caminha cedo, interage com outras pessoas, seja mais ativo em casa, na sua comunidade. Isso é muito bom para o idoso. E aí a gente também, muitas vezes, estimula a criança a ensinar os avós, por exemplo. Isso, né? Mesmo. A ensinar, a entrar dentro desse parâmetro de, olha, vamos brincar de dominó, por exemplo. Hoje uma criança, ela brinca de dominó brincando e dá show, né? Imagina, o idoso também gosta de dominó, de damas. Mesmo. Então, assim, trazer essa interação de estimular esse cérebro e também trabalha o corpo e, principalmente, trabalhar a afetividade entre as pessoas. Isso mesmo, essa interação e essa troca é muito boa. Eu gosto de dar o exemplo realmente assim do quebra-cabeça, porque é uma atividade que todo mundo senta, perfeito, se reúne, tá ali conversando, estimula o visual, estimula o cognitivo, estimula a interação em casa. Então, assim, é uma atividade que eu gosto muito de recomendar para os meus pacientes. Eu não gosto daqueles de 1000 peças, de 500 peças, porque você ocupa a mesa da sala e você não sai mais dali. Não pode mais tirar. Não pode mais tirar. Até concluir, até terminar o quebra-cabeça, vai ficar ali. Aí fica aquela bagunça meio que organizada. Exatamente. E você ainda fica naquela preocupação, eu tenho que terminar. E muitas vezes, assim, eu tenho muito cuidado, de fato, com esses quebra-cabeças de muitas peças, porque muitas vezes a pessoa se frustra. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa é ansiosa demais, às vezes não tem essas habilidades de parar, de raciocinar, de ajustar tudo aquilo. E é óbvio que fazer isso em família se torna muito mais prazeroso. Isso mesmo. Mas, infelizmente, hoje nem todo mundo tem esse tempo. Pois é. Né? Existem vários estímulos aí que são trabalhados. Vou dar o exemplo do quebra-cabeça, né? Porque eu gosto muito. Tem a troca de turno, tem aquela interação, tem o estímulo
de pinça fina, porque às vezes você olha uma peça, tenta encaixar, não, já é em outra. Aí todo mundo, não é aí. Tem toda aquela interação de quem tá ali com você. Tem a parte visual, cognitiva, concentração ali. Então, assim, é uma atividade que trabalha muitas coisas. Até você estar sentado, se concentrando ali em manter a postura certa, você já tá trabalhando a parte aí corporal, né? Então, assim, a atividade que eu sou muito fã. E principalmente essas atividades mais manuais, elas também tiram você das telas. Isso mesmo, tira da tela. São atividades, assim, que são mais... São diferentes, né? Interativas, né? Isso mesmo. Quando você fala um quebra-cabeça, vem o que? Não, chatice, ficar sentado. Mas não. Tenta, experimenta, faz a experiência. Chama todo mundo. Vamos montar aqui e tenta todo mundo. Todo mundo vai estar trabalhando a mesma coisa. No final, aprimorando sentidos que nem sabiam que estão sendo trabalhados, né? Exatamente. E às vezes, Fernanda, a gente chega e pergunta assim, até o paciente adulto mesmo, olha, vem aqui, vamos montar um quebra-cabeça, e quando a gente percebe que o adulto está montando o quebra-cabeça, mas não tem aquela sincronia com a imagem, né? Pega uma peça do pé, coloca na cabeça, coloca uma da mão no pé, a gente já vai percebendo que aquela pessoa não tem aquela habilidade de estar ali fazendo aquilo. E muitos dizem assim, não, Deise, mas eu faço isso no celular. Né? Existe uma diferença você fazer esses joguinhos, quebra-cabeça, caça-palavras, no celular e de forma manual? Sim, existe sim. Todo um contexto totalmente diferente, né? No celular, hoje em dia, a gente tem o mundo nas mãos, né? Só que, assim, às vezes, na maioria das vezes, a gente não precisa estar com o mundo das mãos. A gente precisa estar vivo e vivendo o mundo aqui. Sim. Então, assim, é uma atividade que você ali no celular pode estar até estimulando o visual, o cognitivo, mas você não tem aquela percepção de estar ali sentindo a experiência, né? A questão do movimento, a questão de encaixou errado, tenta em outro lugar. Já entra em uma parte também de percepção corporal, né? Onde acontece, assim, essa troca de imagem aí. Então, assim... no celular, você acessa o celular de todo jeito. Deitado, sentado. Então, assim, você não tem aquela percepção de reorganização corporal. Geralmente, no quebra-cabeça, você está sentado, é uma mesa. Você, vou me organizar aqui, agora eu vou fazer toda essa atividade. Tem ali até uma concentração de respiração, no fundo. Sim. Então, assim, são vários sentidos que são estimulados que você, às vezes, nem... sabe que estão sendo estimulados e que com o celular, eles ficariam todos para trás. Exatamente. E só esse tempo de você desconectar para você aprender a desenvolver novas habilidades é maravilhoso. Eu tenho uma paciente que ela ficou encantada, ela tem 11 anos e ficou encantada que ela aprendeu a jogar Uno. Isso. Né? Até então ela não tinha jogado Uno. E isso é muito bom, assim, porque ela é muito inteligente, mas Uno nunca tinha sido apresentado a ela. Outra questão extremamente importante era, ela queria tomar um banho de chuva. E os pais nunca tinham deixado ela tomar um banho de chuva. Essa proteção dos pais aí, às vezes, dificulta um pouquinho, né? O desenvolvimento da criança. Mas é como eu disse, deixa a criança ser criança. Deixa ela correr, deixa ela cair, deixa ela brincar na rua, deixa arrancar a cabeça do dedão jogando bola com os amigos. Deixa ter essa troca de experiências, de interação social, de criança com criança, de brincar, de... pegar os brinquedos em casa e apresentar um outro e ter essa troca, assim, isso é essencial para o desenvolvimento infantil, estimulação, né? Estimulação de todas as formas. A infância que eu tive, brinquei até muito tarde, inclusive brinquei até meus 14 anos. E hoje em dia eu vejo crianças de 10 anos que não sabem nem as brincadeiras que tinham recente, que eu brincava recente, né? Sim. Assim, vamos brincar de deixa eu ver uma brincadeira que tem na minha. Vamos brincar de barra-bandeira. O que é isso? Que brincadeira é essa? O que isso faz? Eu não sei brincar disso. Aí a gente vai pra rua, brinca, apresenta jogos, apresenta várias coisas, várias brincadeiras, para que tenha essa troca de interação social e que no meio dessa brincadeira haja o desenvolvimento dos estímulos. Que é muito importante, né? Isso Por isso mesmo. que as pessoas muitas vezes não entendem o fato de ter educação física na grade curricular da escola, né? Porque o movimento do corpo, ele é muito importante. Então, traz essa relevância de você desenvolver estímulos, habilidades, coordenação, equilíbrio. Isso mesmo. A psicomotricidade, ela
ela é uma ciência tão ampla que ela tá no âmbito escolar para justamente fazer essas crianças desenvolverem esses estímulos, para elas aprimorarem essas habilidades que muitas vezes em casa não são estimuladas ou que elas próprias também não têm vontade. Então, assim, o estímulo de ter na grade curricular ali da escola já faz com que a criança desenvolva. Exatamente. Todo aquele processo de realmente crescer e trazer essa funcionalidade, né, para a nossa vida. Porque eu sempre também falo o seguinte, Fernanda, nós não precisamos trabalhar dentro da perfeição. A perfeição, ela não existe. Então, nós temos que estar dentro dos parâmetros da funcionalidade. Então, funcionar bem é o adequado. No entanto, que eu sempre falo para os pais que você não tem como esperar uma criança, um adolescente perfeito, né? A gente não pode reproduzir pessoas perfeitas, porque senão a gente também vai estar reproduzindo frustração nessas pessoas. Né? Então, a gente tem que olhar para o indivíduo como único, e eu sempre falo como único porque muitas vezes os pais eles têm mais de um filho e sempre estão comparando, né? Olha, mas seu irmão conseguiu isso. Você vê muito essas comparações de desenvolver habilidades entre irmãos? Sim, vejo muito a comparação dos pais, mas fulaninho com 2 anos já estava correndo, mas cada um é cada um, cada indivíduo tem suas individualidades, suas especificidades, e assim, como eu disse, o primeiro filho, geralmente, ele é mais protegido, né? Já o segundo tem ali essas comparações, porque o primeiro foi muito observado, então, assim, eles esperam que o segundo faça a mesma coisa que o primeiro fez, só que isso não acontece, não é pra seguir uma regra. Por isso que eu gosto de dizer, deixa a criança ser criança. Deixa ela correr, deixa ela cair. Daqui a pouco ela desenvolve. Tem estímulo correto para isso? Senão não pode nem haver o questionamento de mas fulaninho com tantos anos fazia isso, fulaninho com tantos anos fazia aquilo. Se os estímulos foram dados iguais, pode até o outro pode apresentar um atraso, mas aí é onde a gente entra pra gente corrigir esse atraso, né? Pra gente chegar a desenvolver todos os marcos para aquela idade. Eu vejo muito essa parte de comparação, mas ele já estava correndo com 2 anos. Tá tendo estímulo correto hoje em dia para que se chegue a isso? Não, então vamos trabalhar isso. Agora, assim, um pouquinho de paciência pra gente... Não pode ter essa comparação, não pode ter essa pressão psicológica em cima da criança. Deixa a criança ser criança. Exatamente. E é muito ruim essa comparação. Muitas crianças e adolescentes relatam, né, que muitas vezes travaram mesmo na vida por conta dessas comparações. E isso leva, por exemplo, para o âmbito da aprendizagem. Então, eles meio que vão travando na aprendizagem porque são comparados e também são muito cobrados, e aí eles paralisam. Isso, né? mesmo. A gente nota sinais de timidez em pessoas muito fácil hoje em dia, assim, né? O comportamento, ele demonstra muito como a pessoa está se sentindo naquele momento. Sim. É uma pessoa mais tímida, ela é uma pessoa mais retraída, ela é uma pessoa mais reclusa. Então, assim, você vai notando como aquela pessoa está mediante o comportamento que ela apresenta. Sim. Então, assim, já fiquem atentos para os pais. Bota essa criança para... Conversa com a criança, desenvolve esse estímulo, pode falar, conversa comigo, bota ela para ser mais desenvolvida, assim, desenvolver suas habilidades, né, os estímulos corretos, né, para que aquela criança, quando chegue na vida adulta, não sofra com esses resquícios aí, né, de timidez, de ficar mais reclusa. A gente trabalha muito essa parte do comportamento corporal. O paciente chega e aí a gente vai analisando aquele comportamento, porque assim, como a gente tá aqui no eu, né, reflete muito em como eu vou me portar. Então, assim, você vê às vezes uma pessoa muito confiante, então você vê que ela tem uma postura mais adequada, assim, ela gesticula mais, ela tem aquele empoderamento ali na postura de uma pessoa mais tímida, você nota sinais de timidez visivelmente, né? Aquela pessoa fala um pouco mais baixo, ela tem uma postura um pouco mais baixa. Então, assim, isso já são sinais para que se haja um desenvolvimento aí nessas questões, para se trabalhar essa desenvoltura dessa criança. E é importante, você falou disso agora, no processo de timidez, eu percebo pessoas que ficam muito com os ombros para baixo. Né? Isso mesmo. As pessoas ficam com o ombro para baixo, olham para baixo, as pessoas andam olhando para baixo, as pessoas não sabem ter essa postura de altivez, né? Isso mesmo. Às vezes você
você se apresenta como você se porta, né? E assim, antes mesmo de você dizer uma palavra, a gente já nota que você tá com vergonha, que você tá tímido. A sua linguagem corporal falou primeiro, né? Então, assim, imagina aí uma pessoa que ela precisa trabalhar no meio público, que ela é tímida e apresenta essa postura todos os dias. Né? Vai gerar vários malefícios para ela. É tanto que hoje em dia nós temos a psicomotricidade na parte de ergonomia. Então, assim... Importantíssimo. Isso mesmo. A gente já tem essa parte aí que trabalha justamente isso. Essa questão corporal das pessoas, né? Já faz toda uma análise e corrige aquilo realmente, né? Através da psicomotricidade, a gente está inserido em vários âmbitos aí de trabalho. Isso é uma maravilha, né? A psicomotricidade, ela é mágica, né? Eu costumo dizer que as pessoas que não acreditam no processo de evoluírem, de terem uma postura diferente sobre a vida e sobre, principalmente, as coisas simples da vida, elas procurem uma ajuda, procurem uma orientação, uma avaliação. Apenas uma avaliação é importante para que você possa trabalhar essas suas questões, né? Para que você possa olhar e dizer assim, eita, isso tem tratamento, olha, eu não sabia disso, então quer dizer que eu começo a fazer assim, que também, dentro da psicomotricidade, a gente também vê muito, muito o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, Fernanda? Isso mesmo, essa parte da psicomotricidade que pega o paciente como um todo, a gente olha muito essa parte psicológica do paciente. Como eu disse, a gente se apresenta através dos comportamentos. Então, assim, a gente já nota um paciente mais tímido, um paciente que pode estar passando por algum problema naquele momento através do comportamento. Então, assim, nós somos um profissional de primeiro contato, todas essas questões, como você falou, isso aqui me incomoda, isso aqui tem tratamento. Então, assim, pode procurar, porque é um profissional de primeiro contato, assim, e a interação social melhora bastante a partir de um momento que você trabalha um ponto que você não... através de um momento que você trabalha um ponto que você acha fraco, por exemplo, né? Então, assim, tudo melhora através do simples. Isso. Aprimorando o simples, você consegue desenvolver outras habilidades que talvez você nem sabia que você tinha potencial para aquilo. Claro. E você nessa avaliação, Fernanda, entendendo que a pessoa, por exemplo, é muito ansiosa, você também trabalha nesse contexto de encaminhar para uma equipe multidisciplinar? Isso mesmo, eu acho muito interessante essa parte do encaminhamento multidisciplinar, porque assim, nós conseguimos atingir objetivos que sozinha talvez não conseguimos. Um exemplo, como eu disse, a gente nota uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais reclusa. Então, assim, a gente faz o encaminhamento para essa parte da psicologia para o paciente procurar tratar aquilo, para ele ter um retorno melhor na terapia. Ele trabalhando questões emocionais, a gente consegue desenvolver outras habilidades físicas dele. Então, assim, esse trabalho em conjunto é muito interessante. Que maravilha, né? A gente não trabalha mais sozinhos, então isso a gente mesmo. Precisa de... Somos um todo. Exatamente. E aí o paciente é quem ganha porque... A pessoa no final é quem ganha porque ela vai evoluindo, né? Isso de mesmo. uma forma grandiosa. E estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Passou super rápido. E eu queria que você deixasse uma mensagem, Fernanda, para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente nesse momento, para que as pessoas possam entender sobre esse processo de se cuidar, de ter uma qualidade de vida muito boa, que também acontece através da psicomotricidade. A vida é movimento, é estar em movimento. Nós estamos aqui com um propósito, né? Então, assim, que a gente faça tudo da melhor forma. Que a gente procure melhorar, que a gente procure sempre evoluir, né? Hoje em dia nós temos várias formas de procurar ajuda. E procurar ajuda é a melhor forma de se cuidar, né? Sim. Então, assim, a vida é movimento, procure estar em movimento. Procure se cuidar para você cuidar dos outros, mas se cuide também. Procure se cuidar para você cuidar dos outros. Que maravilha. Então, nós agradecemos a sua participação. Foi muito engrandecedor, né, a sua fala, para que todos nós pudéssemos entender um pouco sobre esse processo de psicomotricidade que está bem alinhado com a fisioterapia, né, já que você é fisioterapeuta e você trabalha muito nessa questão. E nós agradecemos toda essa contribuição. Muito obrigado. E eu espero que vocês possam nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e que possam compartilhar esse programa para as pessoas que vocês entendem que estão necessitando desse tratamento, dessa intervenção, dessa avaliação. É muito importante a gente entender a nossa vida como um todo. E para que a gente possa viver bem, a gente precisa procurar essas melhoras. Então, percebeu alguma dificuldade?
procura um profissional especializado, procura essa primeira avaliação para que você possa se cuidar de uma forma mais ampla. E espero que vocês todos fiquem bem. O São João da Paraíba não é só bom não, se amostra! Cultura, tradição, shows e muita diversão. Campina Grande vai te abraçar com o maior São João do mundo. Bananeiras, Patos, Santa Luzia, Monteiro, Souza, todo o interior tem aquele forrozinho pé de serra. E em João Pessoa, o que não falta é animação. A alegria tá garantida em cada cidade da Paraíba. Chama a família e os amigos e vai-te embora aproveitar. São João da Paraíba. Pense numa festa arretada. Governo da Paraíba. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente.